Amém. Romanos 8, versículos 12 a 18, diz assim: De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Até aqui a palavra do Senhor. Então, um ponto aqui, esse texto que fala muito conosco, maravilhoso. O que ele nos chama a atenção é, primeiro ponto, andarmos no Espírito e não viver segundo a carne, no versículo 12. Estamos lendo sobre esse assunto nos estudos bíblicos de quinta-feira, que estamos lendo o livro de Gálatas. Estamos no capítulo 5, falando justamente sobre isso. Sermos guiados pelo Espírito e não viver segundo a carne. Só por aí já começa um ponto. Sabemos quais são os frutos da carne. Está em Gálatas 5. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Será que não sabemos quais são os frutos da carne? Sabemos quais são os frutos da carne. Está em Gálatas 5. Se andamos segundo a carne, vemos no versículo 12 aqui. Se nós vivermos segundo a carne, que são aqueles frutos: fornicação, adultério, heresias, lascívia, fornicação, etc, etc, feitiçarias, inimizades, porfias e por aí vai. Se andarmos segundo os frutos da carne, não estamos andando segundo o Espírito. E o fruto do Espírito nós sabemos lá também quais são, que eu não vou citar aqui agora. Porque se viver segundo a carne, o texto fala por si só. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Se vivermos por aqueles frutos, segundo aquele caminho que está em Gálatas 5, morrereis. Como ele diz lá em Gálatas 5, os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino dos céus. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Quem nos ajuda a mortificar essas obras da carne que nós temos em nós por natureza? Nós já vamos chegar nisso. Quem nos ajuda? O Espírito Santo. Se pelo Espírito mortificares as obras, temos que mortificar aquilo que é em nós, daqueles traços que tem. Nós nascemos com uma propensão para uma coisa, para outra, ou para outra, temos que mortificar essas obras da carne. Porque no versículo 14, porque todos são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus, quem é filho, nós somos filhos. Isso nós vamos chegar agora nesse ponto. Hoje, Dia dos Pais, sobre Jesus sendo filho de Deus. Somos filhos. Se somos filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzir para a pornografia, vai nos conduzir para heresias, vai nos conduzir pela aqueles... Não, o Espírito, se somos guiados pelo Espírito Santo, não vamos andar por esse caminho da carne, porque somos guiados pelo Espírito Santo, que não faz essas coisas. Mas vamos avançando. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O que escraviza, irmãs? O que escraviza?
que escraviza é o pecado. Está em João 8. O que escraviza é o pecado. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Qual é o espírito de escravidão? É o pecado. E quem pratica o pecado, é interessante que eles se acham livres, porque são livres para conseguir praticar o pecado. Porém, na verdade o pecado aprisiona. Quem comete pecado é servo do pecado, é isso que Jesus diz. Então, se andamos nesse espírito, estamos andando em escravidão. Esse é o ponto. É como aquele que diz que drogas não viciam. Eu já uso drogas há 10 anos e não sou viciado. Olha o contrassenso. Drogas não viciam. Eu já uso há 10 anos e não sou viciado. Quem pratica o pecado é isso. Não, pecado não escraviza, pecado é liberdade. Eu pratico há tanto tempo e não sou servo. Vê como a mentira como ela opera e como ela seduz e como ela cega. O próprio Espírito, no 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? O próprio Espírito, aquela certeza, porque a palavra nos diz que o Pai e o Filho vêm morar em nós. Quando nós somos filhos, quando nós aceitamos, temos Jesus como Senhor e Salvador. Sem também me deter nisso, pelo menos agora, mas Ele testifica em nós que nós somos filhos. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Para andar no pecado, para ser livres, para não andar no pecado, para andar segundo o fruto do Espírito. Gálatas 5 de novo. No 17, se nós somos filhos, somos herdeiros. Então a redenção está no fato de sermos co-herdeiros com Cristo. Olha a bênção, esse é o caminho. E aí vem um ponto. Quem anda com Cristo, olha no 17, vai padecer. Por isso que se a fé é atacada, se a igreja é atacada, se nós vivemos num tempo onde a igreja é atacada, onde a fé é atacada, onde os valores estão sendo deturpados e distorcidos em prol de uma liberdade que não é liberdade, sofreremos e padeceremos sim. E é isso que tem acontecido. É isso que todos sentem de alguma forma ou de outra. Porém, nem todos que declaram fé são perseverantes como deveriam, como o Espírito nos conduz a ser. A perseverança é uma marca e nós vamos chegar lá. Porque a palavra diz que nós temos que andar como Jesus andou. Jesus andou com ou sem perseverança? Com perseverança. Então, se nós andamos como Jesus andou, andaremos em perseverança. E no fim dos tempos vai ser exigido perseverança dobrada. Lembrem, lembra do maná? O maná era dado uma porção diária. E se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, ela estragava. Também não vou entrar no texto aqui, mas isso é do Antigo Testamento, da travessia do deserto, etc. Porém, no dia que antecedia o sábado, era dado porção dobrada. Por quê? Porque daí no sábado não era para se fazer isso, não era para se pegar o maná, não era para se deter nessa atividade. Porque o sábado era o dia do Senhor. Então, naquele dia, no dia seguinte, não estragaria o maná. E não estragava. No dia que antecede ao sábado, quem é o sábado? O sábado é Jesus Cristo. É o nosso descanso, é o Senhor. Vai ter porção dobrada do Espírito, mas vai ter porção dobrada de dificuldades. A grande tribulação e esse momento, esse tempo que se levanta, que antecede a vinda de Jesus, vai ter também tribulação dobrada. Vai ter mais dificuldade do que tinha antes. É isso que vai acontecer. E aí vamos para o 18 aqui. Porque para mim tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar. E Paulo fala isso em Romanos 5 também. Que a tribulação faz parte da nossa caminhada. É ela que nos molda, por isso que temos que ter, não tem cristão, não existe crente, dizer, eu sou cristão, eu aceito Jesus.
E aí a pessoa não anda em caminho de perseverança. Não existe isso. A tribulação faz parte, nós vimos aqui. E eu consigo mostrar isso em outros pontos da palavra. Perseverança faz parte da caminhada cristã. Quem não tem perseverança não está no caminho do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, a palavra em muitos pontos, não só aqui, em muitos lugares. Como em Romanos 5, como em Atos 9, que Jesus diz para Paulo que eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pela minha palavra. Então a perseverança faz parte da caminhada do cristão, como em 2 Coríntios capítulo 12, que ele diz quando sou fraco é que sou forte, é perseverança, como Jesus diz também em Mateus 24, que ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cristão que não tem perseverança não está andando como Jesus andou. Então isso nós sabemos. Agora vamos pegar do início do capítulo 8, só para pegar o contexto que a gente já entrou nessa leitura, que diz assim, eu vou ler aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, de novo, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a carne está enferma, a carne está condenada à morte. A carne está condenada, não há uma redenção da carne, há uma redenção no espírito. Estava enferma pelo pecado, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Como? Através da crucificação. Por isso que a justiça é toda de Jesus, não nossa. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo. E lembre que esse link, fazer o link com Gálatas 5. Os frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Temos que nos inclinar para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. Mais claro do que isso não tem. É isso, a palavra está nos dizendo. Porquanto, no versículo 8, porque os que são na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, andando na carne não há como agradar a Deus. Não tem como. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que duras afirmações. E muitas vezes a gente passa por cima disso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Cristo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, tem tudo a ver com nossos estudos bíblicos de quinta-feira, onde nós estamos lendo exatamente isso. E daqui eu quero mostrar para todos que vierem ouvir a mensagem depois, se Deus quiser e permitir que a mensagem vá para a internet, mas que a gente também medite nessa questão que Jesus chamou o Pai de papai, dessa palavra, Abba, Pai, uma palavra de muita intimidade. Essa palavra não era usada antes. Essa palavra é uma palavra que foi trazida por Cristo, pelo Filho unigênito. A forma que o povo judaico se referia ao Senhor não era com essa intimidade, com tamanha intimidade. Papai. Uma forma que uma criança chama seu pai, com aquele elo, né, que une assim um pai e uma criança.
de 5, 6 anos pensa assim: pai, vamos brincar. Essa é a palavra. E isso era impensável para aquele povo daquela época, para os líderes da religião daquele tempo. Para o próprio apóstolo Paulo, isso era impensável, até que ele foi convertido e despertado pelo Espírito. Foi chamado pelo próprio Cristo, como todos sabem em Atos 9. Então, nós temos essa adoção, vocês viram aqui, nós temos a adoção. Nós somos adotados pelo Senhor e temos esse Deus, nós temos como pai, como nosso papai, que nos amou não porque merecemos. Isso é outro ponto importante. Não, porque por aqui tem algum grupo de pessoas muito bons, eles são tão bonzinhos, eles se afastam do pecado tanto que eu vou dar meu filho para eles. Não é esses não. Por pessoas más, rebeldes, ele ofereceu o filho dele. E nós entregamos, nós aceitamos esse presente. E por correspondência nós nos apartamos do pecado. Não porque somos bonzinhos, mas porque a misericórdia dele nos alcançou. Isso a gente tem que entender muito claro, porque é uma outra mensagem muito perigosa no nosso tempo, que tenta dizer que tem um valor intrínseco em nós, que tem um valor a algo que realmente é valoroso em nós. E isso é uma mentira do diabo. Não há um valor em nós intrínseco. Há na medida que o Espírito Santo vem morar em nós. Esse é o valor que tem em nós. Queremos ter um valor em nós? Andemos segundo o Espírito. Porque o valor que é em nós é o Espírito. Não há bem em nós. O bem que é em nós vem do Espírito. E nos é imputado esse bem. Que nós andemos segundo esse caminho. Agora eu quero que a gente passe a refletir se todos são filhos. Será que todos são filhos? Vamos para Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos dar uma pulada aqui na palavra. Rapidamente, né? São 3 versículos. Efésios é logo depois de Gálatas ali, um pouquinho mais para frente, né? De Romanos. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu vou lendo aqui, vai estar gravada a mensagem, depois dá para voltar nesses trechos aí, se Deus permitir. Mas vamos lá. Diz assim, Efésios 2, versículos 1 a 3. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. É o que eu estava dizendo agora. Não há um bem em nós. Estávamos mortos. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos do quê? Desobediência. Dentre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos de Deus? Éramos quem? Todos nós éramos. Éramos o quê? Nós éramos filhos de Deus, irmãos. Nós éramos filhos da ira. Como os outros também. Por natureza, não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, sim. Mas por causa do pecado que herdamos, por causa de Adão e Eva e da nossa natureza que nasce na carne, se nasce da carne, reproduz as coisas da carne. Não somos filhos de Deus por natureza. Essa coisa de botar o crente que nós somos, que tem um valor muito grande, somos preciosos para o Senhor, sim. Na medida que o Espírito habita em nós. E como é que sabemos que o Espírito habita em nós? Se andamos segundo o Espírito. Não sou eu que estou dizendo, essa palavra fala comigo. E tem que falar com todos vocês também. Se andamos segundo o Espírito. Como é que andamos? Como é que sabemos se estamos andando segundo o Espírito? Gálatas 5. Estamos andando segundo o Espírito? Isso, Gálatas 5, perseverança, como Jesus também chamou, é andar segundo como Cristo andou. Estamos andando nesse caminho? Sabemos que não há mérito.
mas nos inclinamos. Tropeçamos? Sim, tropeçamos. Pecamos? Sim, pecamos, como diz em 1 João, pecamos. E na medida que pecamos, temos um advogado, que é Cristo, e nos arrependemos e ele nos perdoa e seguimos sendo filhos. Porque Deus repreende os filhos que ama. Seguimos sendo filhos quando tropeçamos, mas não andando deliberadamente, optamos pelo pecado. Não, isso não pode ser. A primeira epístola de João diz isso também, que eu não vou agora entrar aqui por questão de tempo, mas em alguns trechos eu vou entrar depois. Mas vamos um pouquinho mais adiante aqui, ó. João 8, voltando agora para Romanos, e antes de Romanos é Atos, e depois volta mais um pouquinho a João. João 8, não é a epístola de João, é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de Romanos, João 8, versículos 36 a 44, diz assim: se, pois, João 8, 36 a 44. João 8, 36 a 44 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Isso ele está falando para um grupo de judeus que se achava livre e se achava filhos de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha uma das características de quem não anda segundo Cristo e que não anda no Espírito Santo. A palavra de Cristo não entra nessa pessoa. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Ou seja, nem o próprio Abraão, que eles têm como pai, na verdade é pai deles, porque Abraão fazia outras obras. Abraão andava segundo a fé. E essa turma aqui não está andando segundo a fé. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão, mesmo não conhecendo a Cristo, porque Cristo não tinha vindo em carne, mas lembra que todo o Antigo Testamento já aponta para Cristo. E mesmo Abraão não tendo visto Cristo segundo a carne, mas no coração e em espírito, ele já conhecia Cristo. Ele já andava, ele já recebia, ele já tinha o Espírito. Já andava, ele foi guiado pelo Senhor, ele aceitou pela fé. Então, no sentido de ele andar pela fé, ele andava como Cristo. E em espírito, a sua semelhança, como Jesus está dizendo aqui. Que Abraão não procurou matar ele, mas nesse sentido da fé, de andar pela fé. Mas vamos seguindo aqui, no 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, e nós estamos falando um pouco de paternidade aqui. Ele está dizendo que aqueles religiosos, que eram homens estudiosos do Antigo Testamento, faziam as obras do pai deles, que eles achavam que era Deus. E aí ele está dizendo assim, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, e temos um pai que é Deus. Eles acham, olha a gravidade disso, eles acham que o pai deles é Deus, Jeová. Eles acham, e Jesus vem abrir os olhos dele e mostrar para eles que não. E olha como Jesus segue, disse-lhes, pois, Jesus: se fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. É isso que ele está dizendo. Quem realmente é filho vai amar as coisas de Deus. E Jesus é de Deus, ele é o próprio Filho unigênito. Pelo Espírito, nós vamos amar as coisas que Deus ama. E eles não amavam as coisas que Deus amava, eles amavam tudo aquilo que vinha, todo aquele entorno, a tradição deles. Como diz, o próprio Cristo disse que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição deles. Eles amavam o modo deles de ser. Eles amavam a si mesmos e não a Cristo.
Então, e isso que ele está dizendo, Abraão não fez isso, Abraão amou a obra do pai. E Jesus é isso aí, nesse sentido. No 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Perdão, por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Olha a característica de quem anda nesse caminho. Não, a palavra não entra. 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha a dureza e a clareza disso. Nós estamos falando de filiação hoje. E nós vemos que nem todos são filhos de Deus verdadeiramente. Alguns têm por Deus, aqui nesse contexto tem por Deus como pai, porém são filhos do inimigo. Porque fazem a vontade do inimigo, não conscientemente. Nós vemos que com a consciência eles creem que são de Deus. Mas não andam guiados pelo Espírito, não andam nos caminhos. Se a gente se pegar esse paralelo, isso que é falado aqui de Abraão, Abraão andou segundo a fé, eles não estão andando segundo a fé. E nós temos que nos analisar sempre qual é a nossa referência. O fruto do Espírito e os frutos da carne. Essa turma aqui, quais são os frutos? Segundo a carne. Os frutos deles são segundo a carne. Que a gente possa estar meditando nisso, porque são palavras ao mesmo tempo de reflexão. São palavras difíceis de ouvir. Vamos para mais um texto antes da gente mudar esse tópico aí. Atos 13, versículo 10. Atos, logo depois de João, né? Vem Atos. Capítulo 13, versículo 10. Atos 13, 10. Ali tinha uma situação que Paulo estava, né, que estava acontecendo com Paulo. E aí o que aconteceu? Esse Elimas aqui, né, eu não vou entrar nos pormenores da história, a gente pode ler depois, mas surgiu uma situação onde daí Paulo diz para Elimas, que estava pervertendo o caminho, diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Tá dizendo, então é isso que eu volto a perguntar. São todos filhos de Deus? Não é o que a palavra, Jesus não mostrou isso. Pela palavra de Jesus nós vemos que não é. E Paulo, da mesma forma, mostra que não é. Nem todos são filhos de Deus, são todos criaturas de Deus. O próprio Satanás é criatura de Deus. Mas filhos, no sentido de herdar o reino de herdeiros, não. Nem todos são filhos de Deus. E como é que são os filhos do inimigo? Servem ao pecado. A gente já viu, o pecado escraviza, isso está em João 8. Andam segundo o caminho do pecado. Ah, mas todo mundo peca. Sim, mesmo depois de ser filho a gente peca. Sim, é verdade. Porém, isso deve nos aborrecer. Essa é a minha pergunta hoje. O pecado nos aborrece quando nós pecamos. Involuntariamente, isso nos aborrece? Se não nos aborrece, estão andando segundo o caminho do Senhor? Porque está muito clara a palavra. Quem é filho anda no caminho do Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia pelo caminho do pecado? Será que a igreja não vai entender isso? Essa coisa de hoje em dia que a gente vê essa libertinagem dentro da igreja. Que pecar, nós continuamos pecando. Isso é muito claro. Filho de Deus também tropeça. Mas ele deve se aborrecer muito com o pecado. E o pecado que ele comete por ação, ou por omissão, ou por ignorância, deve aborrecer. Se você é crente, se aborreça com isso. Essas coisas que acontecem, isso me deixa
aborrecido. E se for comigo, que o Senhor me ajude e ajude a todos nós. Se estamos andando em pecado, que a gente se aborreça conosco. Não só com o outro, em primeiro lugar conosco. E aí tropeçamos, pedimos perdão e sendo filhos, Deus nos corrige, que Ele nos corrige inclusive. Deus, Senhor, por favor, desça a vara em mim se eu não estou, porque eu posso estar cego. Não podemos ser coniventes com o pecado, não o nosso, nem dos outros, mas a começar pelo nosso. Aí vem uma ideia de que pode, porque daí Cristo pagou na cruz. Sim, Cristo pagou para que fôssemos libertos e não escravos novamente. O próprio Paulo diz isso em Romanos. E aí vem essa ideia de que não, mas e aí, sabe, entra essa ideia que é uma deturpação, uma mentira do diabo, liberalismo. Mas vamos para outra, vamos mudar um pouco o assunto e vamos ver como é que são os filhos de Deus. João capítulo 3, vamos voltar um pouquinho agora. Quem são os filhos? Como são os filhos? João capítulo 3. Versículo 7. Voltando agora um pouquinho de Atos, né? De novo para João. Capítulo 3. Versículos 7 a 21. João 3, 7 a 21 diz assim: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. De novo, Jesus falando para Nicodemos, não te maravilhe dizer que é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos não estava entendendo. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Não é o que estávamos falando sobre ser guiado pelo Espírito? Somos guiados pelo Espírito de uma forma invisível. Mas como é que sabemos se esse Espírito é do Senhor? Ele vai nos conduzir pelo caminho. Por esses caminhos. Quais caminhos? Bondade, longanimidade. Está lá em Gálatas 5. Esse Espírito está nos conduzindo. Vamos provar o Espírito. A palavra diz para provar o Espírito. Esse Espírito que está me conduzindo, ele me guia por esse caminho de bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele está me conduzindo por isso? Se sim, amém. Então eu sei que esse Espírito é do Senhor. Se não, não é do Senhor. É simples assim. Domínio próprio, daí perseverança, e está me conduzindo por esse caminho, que é o caminho de Cristo. Amor a Deus, amor ao próximo, está me conduzindo por isso? Se não tá, não é do Senhor. É simples assim. E claro que o Espírito tem coisas que pode nos revelar por sonhos, né? Já logo pensam para ir. O Espírito revela o sobrenatural, revela da visão, ok. Mas tem que andar nesse caminho. Ou o Espírito nos guia por caminhos de pecado. Não é de Deus. Não é de Deus. Se alguém diz que anda pelo Espírito claro, eu não estou falando do tropeço. De novo, eu volto a reforçar. Mas eu estou falando de andar, de dizer que é guiado pelo Espírito e querer, desejar e não se aborrecer com o pecado. Se não se aborrece com o pecado, não é de Deus. Porque Cristo morreu para nos libertar do pecado. Não é para que as prostitutas e os publicanos que ele foi visitar continuassem no pecado. É porque eles já eram escravos daquele modo de vida. Eles eram escravos. Quem é publicano não conseguia deixar de ser, era odiado por todos, mas não consegue sair dessa vida. Já está amarrado naquele estilo de vida. Quem era prostituta estava amarrada naquele estilo de vida. Jesus foi lá para libertar eles disso, porque são amarras espirituais também. E não para voltar a praticar isso. Mas vamos lá. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ou seja, aquela turma não dava crédito às palavras. Como é que eles vão entender? Mas, seguindo. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dito 2 vezes isso. 2 vezes. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse por ele salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como é que são as obras de quem anda na carne? Segundo Deus, os olhos de Deus são más. Não há bem no homem, ao natural. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, qual é o caminho de ser filho? Nascer de novo. Ser guiado pelo Espírito. Nós vimos aqui, está no versículo 8, que compara com o vento, né, que o Espírito sopra. Mas para provar esse Espírito, tem que saber que ele nos guia por esse caminho. Somos guiados, sim, somos guiados por esse caminho. E isso é dia a dia, a momento a momento. E nisso, e no crer. E aí fala do crer. E daí esse é outro argumento que diz, não, mas se eu crer e eu sou pecador, aí se vitimiza. Eu sou tão fraquinho, é a carne, sabe como é que é? E aí, mas se eu sou filho, se eu creio, eu sou filho, por crer, não há mérito. Mas quem ama é guiado pelo Espírito. Nós vimos isso já em Romanos 8. Se somos guiados pelo Espírito, o Espírito vai nos guiar por quais caminhos? De Gálatas 5. Guiados pelo fruto do Espírito, bondade, é isso que nós não conseguimos, porque nós tropeçamos, a carne ainda vai operar em nós, ela não vai cessar. Temos uma nova natureza, que é a natureza segundo o Espírito, e o Espírito habita em nós. Não vai cessar a carne de operar em nós e nos tentar, e o inimigo nos tentar por essa brecha. Mas nós temos que, o que ele fala lá em Romanos 8? Mortificar a carne. Nós temos que combater isso pelo Espírito e andar pela carne. Tropeçamos porque a carne achou ocasião. Nos arrependemos. Isso tem que nos aborrecer. Isso tem que nos aborrecer. E aí voltamos e andamos pelo Espírito. De novo. E o Senhor nos perdoe. Somos filhos ainda. Mesmo tendo tropeçado e pecado. Agora, o pecado não me desagrada mais. O pecado virou algo normal. E não me incomoda mais. Eu não me aborreço. Eu não me entristeço mais com o pecado. Assim como Pedro, quando traiu Jesus, se entristeceu e chorou. O pecado não me traz mais as lágrimas. Eu não fico triste comigo mesmo que tropecei, porque a carne achou ocasião em mim. Não estamos andando segundo o Espírito. E é mentira dizer que temos fé, porque se amamos a Cristo, que deu sua vida para nós, como é que nós vamos fazer isso? Como que não vamos nos aborrecer com o pecado? É coisas assim que sabe, nos deixam ao mesmo tempo indignados, sabe? Quando a gente tem que se indignar com o pecado. Em nós, em primeiro lugar. Isso não pode nos dar conforto. Não pode nos dar conforto. Vamos adiante. Atos 9, quero trazer outra característica. Em Atos 9, avançando daí, né? É antes de Romanos, né? Depois de João. Atos capítulo 9. Depois de João. 15 e 16, só 2 versículos. Atos 9, 15 e 16. Atos 9, 15 e 16 diz assim. Atos, capítulo 9, logo depois de João, versículos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Isso aí, o Senhor está dizendo o quê? O Senhor Jesus está falando para Ananias que
impôs as mãos e batizou o apóstolo Paulo, que era Saulo naquele tempo, ainda era chamado Saulo. Disse o Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha uma característica, nós vimos ali quando a gente começou o texto em Romanos 8. Padecer pelo nome de Cristo. Se você se acha filho e não quer sofrer pelo nome de Cristo, você não está sendo guiado pelo Espírito. Porque aqueles que andam pelo Espírito vão padecer pelo nome de Cristo. Faz parte da caminhada e o Espírito nos conduz. Cristo padeceu, os apóstolos padeceram. Todos os personagens bíblicos do Novo Testamento, a igreja primitiva lá depois das gerações seguintes, Tertuliano, me fugiu os nomes todos agora, mas aqueles da igreja primitiva lá, também padeceram. Nós vamos padecer também, de alguma, não talvez de uma forma física, mas de outras formas. Estejamos prontos para padecer também, mas pedindo ao Senhor que não seja um padecimento por fazer coisas erradas, mas sim por defender a causa do Senhor. Por estarmos juntos na luta, na causa do Senhor. Faz parte que se tem mimimi na igreja de não pode, porque não pode sofrer, tira esse mimimi não pode estar na igreja. Porque está muito claro. Eu li num texto, em Romanos, li aqui, que quem anda segundo Cristo vai padecer. Aí, né, não, porque não pode, porque, sabe, um vitimismo que entra para dentro do mundo gospel, né, do mundo gospel. Agora vamos para o livro de 1 João, não é João, é um pouquinho antes de Apocalipse, lá no final. É 1 João. Pouquinho antes de Apocalipse, vai, se qualquer dúvida, se for até Apocalipse, é só voltar um pouquinho atrás ali, nós estamos em 1 João, bem no final. Bem no finzinho. 1 João, capítulo 3. 1 a 10. Agora vamos seguindo vendo outras características de quem anda pelo Espírito no novo nascimento. Que nós adquirimos como novo nascimento. Confessando Jesus como Senhor e Salvador, nos batizando. Confessando publicamente o Senhor Jesus como Jesus como Senhor e Salvador, e depois seguindo na caminhada em perseverança. Eu pergunto, realmente os irmãos querem a palavra, querem o caminho do Senhor, ou querem, né, é isso, a perseverança, onde está muitas vezes na igreja, que vão deixando as coisas acontecer ao léu. Mas vamos ler aqui no capítulo 3, que diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai. De novo, nós começamos falando de paternidade, de Jesus chamar Deus de Abba, papai, de uma forma tão íntima. Olha que o grande amor que nos tem concedido o Pai. Não era a forma, lembra que os judeus tratavam o Senhor. Eles tinham uma outra visão. Isso não era referido dessa forma. O Senhor não era usado, não tinha essa conotação. E Jesus nos traz isso, porque Ele é o próprio Filho que veio do céu. Então daí nós temos Deus por Pai verdadeiramente. Em adoção, lembra que os judeus achavam em João 8 que Deus era o pai deles. E Jesus diz, o pai de vocês é o diabo. Mas vamos lá. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Porque isso o mundo não... Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece a Deus. Nós vimos lá os religiosos achando que conheciam, mas não conhece, porque Jesus não se dá a revelar, se dá a revelar a quem Ele quer.
e quem verdadeiramente ama Ele, não quem está na religião. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele está em esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se nós esperamos em Cristo, somos transformados e purificados. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A prática do pecado, nós não estamos falando de tropeçar. O próprio João, a epístola, essa carta de João explica. Lá no início, eu creio que é no capítulo 1, agora estou na dúvida, mas explica que temos Cristo por advogado, que se tropeçamos, seguimos sendo filhos de Deus. Mas seguindo aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Isso é claro, é bastante simples e direta a linguagem. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Está muito claro. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Mais claro do que isso não tem. Porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então quem é nascido de Deus é filho de Deus, passou pelo novo nascimento, e o que não permanece no pecado. Por mais que a teologia, muitos teólogos apontam outras coisas, isso não importa o que os teólogos dizem, o que importa é que a palavra diz. Quem é nascido dele não permanece no pecado. Tropeçamos? Sim, mesmo depois de nascidos vamos tropeçar. Essa é uma certeza. Mas nós não nos agradamos do pecado, nos aborrecemos e nos afastamos disso. Temos que tirar isso, lutar isso dentro de nós. Isso tem que nos aborrecer aquilo que ainda manifesta em nós. Nisso são manifestos os filhos de Deus. No versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então é nesse caminho, amor a Deus, amor ao próximo, perseverança e os 9 frutos. Essas coisas andam juntas todas, o fruto do Espírito lá, os 9 características do fruto do Espírito. A paz, benignidade, amor, mansidão, né? Naquela ordem lá. Alegria, etc. Não podemos ir lá ver em Gálatas 5. É nessa direção. Nisso somos filhos. E temos Deus como Pai por adoção, porque em Romanos, Paulo mostra que somos enxertados. Não é o natural. A raiz, nós somos ligados a uma raiz que não é natural nossa. E na medida que somos filhos, o Espírito Santo habita em nós e nós não desejamos o pecado, nós nos aborrecemos. Mas a pessoa se converteu, aceitou Jesus e ela ainda praticava alcoolismo, ela ainda bebia, bebarrona. Ela vai abandonar isso. Ela deve abandonar isso. Há um processo, mas ela tem que se aborrecer daquilo. E se tropeçar, tem que continuar lutando. E eu não vou listar agora a lista dos pecados, porque isso aí está nos frutos da carne. Mas eu quero ir para mais um versículo aqui para a gente encerrar. Aqui em 1 João, no mesmo livro,
capítulo 2, versículos 5 a 7. Só voltar uma página. Versículos 5 a 7. 2, 5 a 7, no mesmo livro. Primeira Epístola de João. 5 a 7, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nós guardamos a palavra de Deus? É isso, lembra que Jesus disse isso, né? Lembram, né? Que a minha palavra não entra em vocês. A minha palavra não entra em vocês. É isso, é isso que eu questiono. A palavra de Deus entra em nós? Será que a palavra dele está entrando em nós? Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Jesus era guiado pelo Espírito. O Espírito é um só. Ele vai nos guiar de uma forma para andarmos semelhantes a ele. Andando como ele andou. Ele andou em pecado? É claro que nós somos imperfeitos, mas se ele não andou em pecado, nós não devemos andar em pecado. Esse é o ponto. 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Não tem nenhuma novidade nisso. Desde o princípio era assim. E na verdade, no princípio, éramos filhos. No tempo de Adão e Eva eram filhos, perderam a filiação pelo pecado. E a obra do Senhor é um resgate às coisas antigas. Muitas vezes Cristo resgatou as coisas lá do passado. Eles diziam de Moisés que Moisés tinha permitido o divórcio. Não, mas não era assim do princípio. Deus fez homem e fez mulher. E né, deixar pai e mãe e se juntar, né, e ter, né, um novo lar, uma nova casa. Paulo também fez referências às coisas do princípio. Na questão, por exemplo, da circuncisão, que falava, não, Abraão recebeu, andou em fé antes da circuncisão. Então é um resgate das coisas antigas que já eram do Antigo Testamento. Então não há nada de novo. Amar o inimigo é do Antigo Testamento. Apesar que a tradição deles, daquele tempo, dizia que tinha que odiar o inimigo, mas isso não está escrito no Antigo Testamento, para odiar o inimigo. Está escrito para, se o inimigo tiver, teria que resgatar isso. Agora eu estou puxando da memória, mas para ajudar o inimigo, se o inimigo tiver em necessidade. Então é um resgate das coisas antigas, e é isso. Nós resgatamos as coisas do princípio, que foram perdidas pela queda. Não é um resgate da lei de Moisés, que ninguém deturpe aqui, que a gente ouça com sabedoria. Mas sim que a gente lembrar que Jesus resgatou coisas do princípio sempre. Muitas vezes de Gênesis. E Paulo também fez isso. Então é isso, não é um mandamento novo, como se estivéssemos inovando pregando essas coisas. Na verdade, estamos resgatando as coisas do princípio. Que o Senhor possa nos ajudar nisso, nessa caminhada. Eu quero só levar para João de novo uma passagem aqui que acho que ainda pode enriquecer um pouquinho mais. Em João capítulo 5, voltando lá para o início da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de Atos. João 5, que 36 a 47. Eu vou ler aqui esse trecho aqui, 36 a 47. João 5, 36 a 47. Acho que vale a pena.
Mas tenho eu maior testemunho do que o de João. De quem ele está falando aqui, Jesus? De João Batista. Que ele, o Cristo, ele, Jesus, tinha um testemunho maior que o de João Batista. Porque o povo já tinha João Batista como um profeta. Sendo que os profetas tinham cessado centenas de anos antes. E João Batista veio como um renovo, porque fazia muitas gerações que não havia profetas. Então vamos lá. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar são as mesmas obras que eu faço. Testificam de mim que o Pai me enviou. Então as obras que Jesus faz testificam de Jesus. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Eles não conheciam a Deus de verdade. Cristo conhecia. Cristo, tanto que o véu se rasgou. Cristo estava no Santos dos Santos. Cristo é o próprio sumo sacerdote. E a sua palavra, olha de novo, a sua palavra no 38, não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Quem não ama Deus, quem não é filho, a palavra não permanece. Isso está repetido, a gente viu ao longo de vários versículos. A palavra não permanece. Olha a perseverança aí. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar as escrituras, a própria escritura testifica de Jesus. Que eles dizem que eles mantêm as escrituras, que eles são os guardiões das tradições da escritura, mas na verdade não, eles não conheciam. No 40, e não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Eu não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, eles não é que eles eram só ignorantes, eles já não tinham o amor de Deus verdadeiramente. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podes vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Era só uma questão de honraria mútua, e não era Deus a glória. Era uma troca de glorificação humana entre homens. Não era a Deus toda a glória, era aos homens a glória. E não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Olha, esse é o ponto importante. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Olha o 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Ou seja, eu volto a dizer, Jesus chama Deus de Abba, Pai, Papai. Mas o próprio Moisés e Abraão, como a gente viu em João 8, já falavam de Cristo e amavam a Cristo, mesmo sem conhecer, porque amavam as obras do Pai. E esses que eles dizem que eles eram filhos de Abraão, em João 8, e esperavam em Moisés, em João 5, esses próprios iam acusar eles no dia do juízo. No dia do Senhor, esses iam acusar eles. Ou seja, eles já não estavam andando no caminho daquilo que eles diziam que eles guardavam. Mas se não credes nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Ou seja, já era um povo que não andava pela fé. Porque a fé é o crer. Eles já não criam naquilo. Eles só eram mantenedores daquele sistema religioso. Mas não que criam. Não andavam nas mesmas pisadas no caminho do Senhor. Por isso que eles se escandalizavam quando Jesus chamava de Abba, Pai, Papai. Mas o próprio Moisés e o próprio Abraão, que são as duas figuras dos patriarcas, referências. Davi também, da mesma forma, que chamou Jesus de Senhor em Salmos. Chamou a Cristo de Senhor. Esses patriarcas já apontavam para Cristo. Então não há nada novo. Cristo é filho. Nós éramos filhos antes. Adão e Eva eram filhos. Podiam chamar Deus de papai. Isso se perdeu com o quê? Com o pecado.
Cristo veio nos libertar do quê? Do pecado, para andar segundo quem? O Espírito. Tendo o Espírito, Deus, tendo o Senhor habitando em nós. Nós andando longe do pecado, mortificando as obras da carne para não andar em pecado. Para andar segundo o Espírito. Abandonando o pecado, nos aborrecendo quando tropeçamos. O Senhor nos corrige, que o Senhor nos corrija. Para que a gente se aborreça do pecado. E aí nós tropeçamos e lutar para não pecar de novo. E nisso somos filhos, sim. E o próprio Espírito que habita em nós nos testifica, somos filhos de Deus. Agora, como somos filhos, como é que podemos provar que somos filhos? Pelo Espírito. E como é que o Espírito nos conduz? Pelo fruto do Espírito. Não pelo pecado. Se não nos aborrecemos do pecado, não somos, podemos saber que não estamos agradando o Senhor. E aí eu pergunto, será que o Espírito está habitando em nós? Está nos conduzindo se não nos aborrecemos do pecado? Que o Senhor nos ajude. Oremos. Querido Senhor, chegamos na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, obrigado pelo Senhor ter morrido na cruz por nós, Senhor. Obrigado por vir morar em nós, Senhor, ter feito tão grande obra, Senhor. Para poder morar em nós, Senhor. Habita em nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa aquilo que não te agrada, Senhor, que por ignorância, por teimosia, por falta de perseverança, ou se estamos tropeçando, Senhor, nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos. Queremos andar segundo o Teu Santo Espírito, Senhor, aquela Tua condução, Senhor. Se há obras da carne, se há coisas em nós que não Te agradam, nos abra os olhos, Senhor. Se não amamos a Ti em primeiro lugar, se não amamos a nosso irmão, Senhor. Se não estamos sendo perseverantes, se não estamos sendo longânimos. Andando em alegria, em bondade, benignidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Queremos andar segundo o Teu querer, Senhor. Porque Tu fizeste uma obra maravilhosa por amor, Senhor. Por amor a nós, e nós que não éramos, Senhor, Teus filhos, éramos filhos da ira. Somos transformados, Senhor, em filhos, Senhor. Teus filhos. Por meio da fé, Senhor, daquilo que confessamos em batismo publicamente. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Tem compaixão de nós. Obrigado pelo Teu amor e Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que não há nenhum valor em nós, Senhor, mas Tu nos amaste, Pai. Clamamos, Senhor, que todos venham a ser alcançados, Senhor. Todos aqueles que estão desanimados, que estão com a fé enferma, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, Senhor, ajude, Senhor. A Tua igreja, Senhor, não permita, Senhor, que esse mundo venha a sufocar. Aqueles que não foram despertos, Senhor, que a palavra não entra, Senhor, mas nós clamamos, Senhor. Que por um milagre, pela Tua obra, Pai, parentes nossos, Senhor, amigos, pessoas próximas, pessoas que talvez também não conhecemos, Pai, essa nação toda, Senhor, venha a ser despertada, Senhor. O mundo todo, Senhor, venha ouvir a Tua palavra e render, Senhor, se render a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Conduza-nos, ó Espírito Santo, nós clamamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se Te entristecemos, Senhor, queremos clamar Teu perdão, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor, que Tu possa estar abençoando, Senhor, hoje. As famílias também, Pai. Que eles quisessem papel de pai nessa terra. Ah, Senhor, quanta coisa, Senhor. Mundo indo de mal a pior, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não queremos andar segundo o padrão desse mundo que só vai piorando, Senhor, os seus valores. Mas sim segundo o Teu santo querer, Senhor.
Louvado seja teu nome. Em nome, por amor a Jesus. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém.